Olá, sou o Dr. Joseph Becker. Sou um dos médicos emergenciais da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford. E eu sou o Dr. Joseph Kalanzi, e sou residente-chefe do Programa de Medicina de Emergência da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Makerere, em Uganda. Nesta palestra, falaremos sobre a abordagem geral para solucionar problemas e alarmes para pacientes em ventiladores. Vamos falar sobre uma abordagem sistemática para examinar pacientes e ventiladores quando problemas são encontrados. Portanto, o objetivo desta palestra é reconhecer os problemas comumente encontrados pelos pacientes em ventiladores. Também gostaríamos que você fosse capaz de gerenciar e interpretar os alarmes do ventilador quando eles soarem. E por último, mas não menos importante, será importante saber como prevenir e solucionar problemas comuns do ventilador conforme eles surgem. Qualquer compensação na condição clínica do paciente deve levar a um exame imediato tanto do paciente quanto do sistema de ventilação. O exame do paciente deve priorizar as partes cardiopulmonares do exame e também todo o circuito do ventilador. Observe o ventilador da parede, fontes de oxigênio e energia, rastreie essas linhas até ao próprio ventilador e acompanhe o tubo do ventilador até o paciente. Verifique se o tubo do ventilador está obstruído ou com dobras. O tubo endotraqueal também deve ser verificado para garantir que o balão está inflado e que o tubo está devidamente fixado. É sempre uma boa ideia documentar onde o tubo está localizado, como 23 cm nas bordas, para saber se o tubo pode ter sido deslocado ou movido. Se um problema não for prontamente identificado em sua pesquisa rastreando a energia da ventilação e as fontes de oxigênio através da máquina de ventilação e, em seguida, através da tubulação até o paciente, bem como o exame do paciente, a próxima etapa deve ser remover o paciente do ventilador e fornecer ventilação manual com AMBU com 100% de oxigênio direto. Remova o paciente do ventilador e forneça respirações manuais com ventilação manual com AMBU é uma boa maneira de excluir quaisquer problemas mecânicos potenciais com o ventilador ou sua fonte de alimentação ou se houver um problema com qualquer tubo do ventilador. Além disso, isto lhe permitiria sentir como é fácil ventilar o paciente e se há uma elevação adequada do tórax. Uma quantidade significativa de resistência pode indicar que há uma obstrução no tubo endotraqueal, como um tampão mucoso. A falta de resistência e a elevação do tórax podem indicar que o balão do tubo endotraqueal está desinsuflado ou que há vazamento. Como acontece com muitas coisas na medicina, é importante ser sistemático e há uma lista de verificação para isso chamada de lista de verificação DOPS, como pode ver aqui. A lista de verificação DOPS é usada para identificar problemas que os pacientes comumente encontram enquanto estão no respiradouro. Também veremos as listas de verificação DOTTS, que é uma lista de verificação das intervenções que empreendemos para resolver os problemas que deveríamos ter identificado na lista de verificação DOPS. Como você pode ver, D representa um tubo endotraqueal deslocado ou um manguito desinflado, portanto, essas coisas devem ser verificadas no seu exame. A letra O representa a obstrução. Há um tampão mucoso no tubo endotraqueal ou o tubo está dobrado? A letra P representa pneumotórax. Portanto, examine o tórax do paciente e certifique-se de ouvir os sons respiratórios bilaterais e, em caso de dúvida, faça um ultrassom ou um raio-x. A letra E representa o mau funcionamento do equipamento e, como dissemos, você deseja avaliar o ventilador, bem como a tubulação associada e sua fonte de alimentação e ter certeza que tudo está funcionando corretamente. A letra S representa a hiperinsuflação, sobre o qual falaremos em breve, mas é uma fonte do que chamamos de PIP ou pressão excessiva no tórax, que também pode criar problemas. A lista de verificação DOTTS é o que usamos para organizar nossa abordagem após realizar a lista de verificação DOPS. A lista de verificação DOTTS nos ajuda a evitar o esquecimento de intervenções importantes na verificação do sistema de ventilação. Portanto, em DOTTS, a letra D representa desconectar o paciente do ventilador. A letra O indica que devemos administrar oxigenação ao paciente através de uma ventilação manual com AMBU e verificar se há resistência durante a ventilação. A primeira letra T é referente à posição do tubo. Verifique se há dobras, ou obstruções etc. A segunda letra T representa ajustar as configurações do ventilador. A letra S refere-se ao sonograma. Verifique a presença de pneumotórax ou de intubação do brônquio principal. Existem ventiladores em uma variedade de marcas e níveis de complexidade e os alarmes podem ser definidos para praticamente qualquer variável. Esta é uma lista de alguns dos alarmes de ventilador mais comuns. Tenha em mente que é importante definir os alarmes de maneira adequada. Um alarme deve disparar uma resposta sua.
Se os alarmes estiverem mal configurados e um ventilador estiver sempre em alerta, será menos propenso que a equipe clínica realmente responda ao alarme quando tocar. Portanto, será importante certificar-se que os alarmes estejam configurados para que, quando dispararem, provavelmente indiquem que há um problema e, assim, você terá que se levantar e resolvê-lo. Muitos ventiladores terão alguma forma de monitoramento da frequência respiratória. Caso os pacientes cuja frequência respiratória cair abaixo de um valor definido irão disparar o alarme. Pacientes apênicos que não têm impulso respiratório ou que foram administrados sedativos ou relaxantes musculares e, portanto, perderam o impulso respiratório, podem acionar esses alarmes com frequência, a menos que o alarme seja definido de forma adequada. O alarme de alguns ventiladores dispara quando detecta um volume corrente baixo, que pode refletir apneia. Os alarmes de pressão são muito importantes para monitorar no paciente ventilado. A presença de secreções ou de água nos tubos, assim como estar dobrado, podem causar alarmes de alta pressão. Neste caso, você deverá fazer sução no paciente e verificar se existem outros problemas, como dobras no tubo. Se isso não resolver o problema, desconecte o paciente do circuito e ventile manualmente com uma ventilação manual com AMBU. Os alarmes de baixa pressão também são importantes e podem indicar que há um vazamento no sistema, como um balão de tubo endotraqueal desinflado ou uma desconexão do tubo. Novamente, é importante seguir sistematicamente o tubo de ventilação da máquina até o paciente para garantir que o revestimento esteja conectado e que não haja vazamentos. Os alarmes também podem detectar anormalidades ou alterações nos volumes expiratórios. A diminuição dos volumes expiratórios indica que há um vazamento em algum lugar do sistema, semelhante aos alarmes de baixa pressão das vias aéreas. Volumes expiratórios altos podem indicar desconforto, agitação e alta exigência de ar recente. Se houver dificuldade em ventilar com AMBU o paciente através do tubo endotraqueal, será importante realizar a sucção em linha através do tubo endotraqueal. Verifique também o posicionamento do paciente, pois um paciente flexionado ou com o pescoço dobrado pode causar dobras no tubo. O tampão mucoso é uma causa comum de obstrução das vias aéreas, seja no tubo endotraqueal ou nas vias aéreas maiores. Verifique a tubulação do ventilador para ver se há água ou condensação que pode se acumular, pois isso pode acionar a pressão das vias aéreas ou alarmes de obstrução. A oxigenação por pulso baixo pode ser um sintoma de uma série de problemas com o ventilador ou com os pacientes. Problemas com a fonte de oxigênio devem ser considerados, como um tanque ou garrafa de oxigênio que acabou ou problemas com o suprimento central de oxigênio. Oxigenação de pulso baixo também pode indicar a presença de um pneumotórax ou talvez tampão mucoso ou talvez apenas configurações inadequadas do ventilador. Os baixos níveis de oxigênio também podem refletir uma piora geral na condição do paciente, como talvez o desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação, derrame pleural ou isquemia miocárdica. É importante avaliar a hipóxia na configuração de outros sinais vitais, bem como uma avaliação de todo o circuito do ventilador. A agitação é um problema frequente em pacientes ventilados. Em alguns casos, a agitação faz parte do problema, como no caso de lesão do sistema nervoso central, intoxicação ou distúrbio metabólico. Até mesmo a presença de um tubo endotraqueal pode ser uma fonte de desconforto para muitos pacientes, causando agitação. No entanto, a agitação também pode indicar um problema com as configurações do ventilador. A avaliação da agitação em pacientes ventilados é complexa e uma avaliação aprofundada do paciente e do sistema de ventilação e configurações deve ser realizada antes de administrar qualquer sedativos ou relaxantes musculares no paciente. Você vai querer verificar novamente todas as configurações do ventilador para ter certeza de que os pacientes estão recebendo uma taxa respiratória adequada e um volume corrente respiratório adequado e que também há tempo adequado para a aspiração. Resolva quaisquer alarmes do ventilador ou problemas nas leituras de pressão ou volume. Avalie o paciente quanto a quaisquer fontes de dor ou desconforto. Se possível, avalie se configurações diferentes do ventilador podem ajudar a melhorar a agitação do paciente. Se não for encontrada nenhuma causa para a agitação do paciente, deve-se considerar aumentar ou melhorar a sedação ou o controle da dor. A maioria dos pacientes em ventilação deve receber alguma sedação, mas em caso de agitação, isso pode precisar ser aumentado. O controle da dor é fundamental, principalmente se o paciente apresentar lesões ou outras fontes de dor. Em casos extremos, onde doses significativas de vários sedativos diferentes foram experimentadas e a agitação do paciente persiste, o bloqueio neuromuscular pode ser uma opção. Lembre-se que a administração de relaxantes musculares deve ser sempre acompanhada de sedativos.
Um paciente que estava usando ventilador e que experimentou choque ou queda na pressão arterial, talvez com taquicardia, deve ter uma avaliação imediata de seu estado cardiopulmonar. Quais são algumas das possibilidades aqui, Dr. Joe? Bem, como os pacientes em um ventilador estão recebendo ventilação com pressão positiva, sempre haverá o risco de um pneumotórax e então o desenvolvimento de um pneumotórax hipertensivo causando choque. Como pode ser visto na animação aqui, quando a pressão das vias aéreas do pulmão fica alta, isso pode causar trauma no pulmão e, de fato, um pulmão pode estourar ou rebentar, permitindo que o ar escape do pulmão para o espaço pleural. À medida que essa pressão no espaço pleural aumenta a cada respiração, visto que há pressão positiva, o aumento da pressão pode obstruir o retorno do sangue venoso para o lado direito do coração, produzindo choque. Então, como o médico pode detectar isso? Bem, para qualquer paciente em um ventilador, sempre será muito importante estar atento a pneumotórax e considerar isso sempre que seu paciente apresentar instabilidade de sinal vital. Claro, você vai querer inicialmente examinar o tórax e procurar a elevação bilateral do tórax a cada respiração, bem como os sons respiratórios bilaterais, e essa será uma parte crucial. O exame físico é sempre muito importante. No entanto, se ainda houver preocupação, uma radiografia de tórax estatística pode ser obtida para verificar se um pulmão colapso ou você também pode realizar uma ultrassonografia à cabeceira para verificar se há deslizamento do pulmão e isso pode dizer se há um pneumotórax também. No entanto, o pneumotórax não é a única maneira pela qual a ventilação com pressão positiva pode causar choque. Não se esqueça que a maioria dos pacientes em um ventilador está recebendo pelo menos um pouco de PIP. PIP significa pressão positiva no fim da expiração. Nos pacientes asmáticos e com SDRA, ou seja, síndrome do desconforto respiratório agudo, a quantidade de PIP pode ser bastante elevada. Isso é verdade. Isso causará uma quantidade significativa de pressão intratorácica, o que pode impedir o retorno do sangue venoso pela veia cava superior e inferior para o lado direito do coração, causando assim choque. Isso pode ser particularmente verdadeiro em pacientes asmáticos com padrão respiratório obstrutivo que apresentam expiração prejudicada. É sempre importante garantir que os pacientes asmáticos tenham tempo adequado para expirar e eles podem exigir mais do que uma relação I, típica de 1:2 ou inspiração para expiração, que é normalmente definida para pacientes em um ventilador que têm pulmões normais. Quando os pacientes não têm a chance de expirar totalmente, chamamos isso de empilhamento de respiração e, eventualmente, resulta em pipa excessiva ou o que chamamos de pipa automática. Então, o que podemos fazer nesses casos? Bem, a pipa automática pode ser verificada de várias maneiras, incluindo o que chamamos de retenção expiratória final, na qual a pipa é medida diretamente após a expiração. Se a PIP medida for maior do que o pico definido no ventilador, você sabe que provavelmente existe alguma pipa automática e alguma pipa excessiva além do que foi definido. PIP significativa também pode ser observada em uma radiografia de tórax e geralmente é vista como pulmões muito grandes e distendidos. Também existem maneiras de interpretar a PIP nas formas de onda de pressão e volume, mas vamos evitá-las para os devidos propósitos desta discussão. Nessas situações, pode ser necessário retirar o paciente do ventilador e apenas deixar o tubo endotraqueal aberto para o ar, permitindo que a pressão nos pulmões seja liberada. Depois, o paciente pode ser reconectado ao ventilador com as configurações adequadas de PIP e relação I. Portanto, existem duas variáveis críticas de pressão que podem ser obtidas em muitos ventiladores. Uma delas é a pressão de pico inspiratório ou PIP, e a outra é a pressão de plató, também conhecida como PALAT. A PIP é a pressão máxima obtida na inspiração. A PALAT é a pressão nos pulmões e no sistema após uma inspiração. A avaliação das formas de onda de pressão, volume para pacientes ventilados pode gerar muitas informações, mas algumas ventilações não fornecem análise de forma de onda e outras fornecem apenas feedback numérico desses valores. Saber quais anormalidades na PALAT e PIP podem ser importantes para interpretar problemas com os pacientes e as aberturas ou o circuito. Por exemplo, se um paciente tem uma PIP alta, mas uma PALAT normal, isso pode indicar que há um problema de resistência. Por exemplo, algum paciente asmático com broncoespasmo, talvez uma obstrução no tubo ou um acúmulo de secreções. Se um paciente tem uma PIP ou PALAT alta, isso pode indicar problemas com complacência pulmonar, posicionamento do paciente, hábitos corporal do paciente, PIP automática ou, na verdade, um pneumotórax. E, por último, se a PIP estiver baixa, isso indica que provavelmente há um vazamento em algum lugar do sistema.
Pode ser um orifício no tubo do ventilador ou talvez um orifício ou uma laceração no tubo endotraqueal ou talvez um balão do tubo endotraqueal desinsuflado. Os pacientes que recebem ventilação por mais do que algumas horas requerem atenção à higiene. Os tubos endotraqueais podem, ao longo de horas e dias, erodir os lábios e causar feridas na língua e na orofaringe que podem resultar em infecções perigosas. Da mesma forma, a atenção à higiene oral será importante para evitar o desenvolvimento de ulceração oral, bem como de infecções orais. Os pacientes em ventilação devem ter uma rotina de higiene bucal, incluindo bochechos com clorexidina a cada 4 a 6 horas e escovar os dentes. Na ausência de clorexidina, outra solução antisséptica oral ou água estéril pode ser usada. E, claro, os pacientes não devem ser deixados com um tubo endotraqueal por mais de 2 semanas. Hospitais diferentes têm protocolos diferentes, mas, em geral, quanto mais tempo um tubo endotraqueal permanece no local, maior a probabilidade de os pacientes apresentarem complicações. Então, chegamos ao fim da palestra. Alguns levam para casa pontos a serem considerados e para ter certeza de que enfatizamos que são o número 1, seja sistemático em sua avaliação. Quando você estiver preocupado com um paciente ou quando algo acontecer como um alarme do ventilador, verifique o paciente, concentre-se no exame cardiopulmonar e procure sinais de pneumotórax ou pipa excessiva. Verifique a ventilação começando pela parede com a fonte de alimentação e o suprimento de oxigênio e siga essas fontes até a máquina e, então, siga a tubulação do ventilador até o paciente. Certifique-se que a fonte de energia está mesmo ligada. Certifique-se que o oxigênio está realmente fluindo e que o tanque ou garrafa não está vazio. Verifique a ventilação e a tubulação do ventilador. Se nenhum problema for facilmente identificado, remova o paciente do respirador e administre ventilação com oxigênio a 100%. E lembre-se das listas de verificação DOPS e DOTTS para identificar problemas de ventilação e alarmes comuns. Faça a sucção, se necessário, e considere as causas de agitação, choque ou hipóxia no paciente ventilado. Tudo bem, muito obrigado por se juntar a nós. Agradecemos muito. Obrigado.